Cemitério Municipal de Caçapava, cemitério São João Batista. Em 1877, a Câmara dos Vereadores aqui de Caçapava determina a remoção do antigo cemitério, que ficava no centro da cidade, para outro local, e o local escolhido foi esse. Então, até 1879, foi feito esse muro que a gente está vendo até hoje aqui no entorno do cemitério, para receber a antiga necrópole e passar a ser utilizada como a nova necrópole da cidade de Caçapava, portanto, o novo cemitério municipal daqui. Logo na entrada, algo bastante interessante, um totem que recebe mensagens, ou melhor, que oferece mensagens espíritas à comunidade Caçapava. Essas mensagens são oferecidas pelas sociedades espíritas da cidade. Tem uma aqui dentro, na verdade, achei que era aqui fora. Aqui dentro a gente tem uma mensagem do Chico Xavier. A cidade de Caçapava é uma cidade histórica do Vale do Paraíba. Embora eu tenha vindo saber um pouco mais sobre a história de uma milagreira daqui, esse cemitério também oferece uma diversidade grande de conjuntos escultóricos, vendo um de mármore aqui, e também de outros materiais como bronze, capelas ecléticas. Vou me arriscar aqui, pois minhas professoras de arte tumular podem me corrigir. Eu acho que isso aqui é arte nouveau. Um escultor que eu sinceramente não conheço, Pavanelli, de Taubaté, está muito pertinho de Taubaté. Me ajudem com esse santo, se eu não me engano é São Luís, mas sabe o que eu falo sem medo de errar, né? E essa é mais uma cidade que tem um histórico de possuir em seu centro um cemitério e que ele é deslocado muito em razão de temas, de questões sanitárias, né? Todas as direções, e especialmente as que fundamentaram até a proibição dos sepultamentos dentro de igrejas, né, que foi consubstanciada na teoria dos miasmas, dão conta disso. As mudanças legislativas, depois de retirarem, né, o monopólio da Igreja Católica da gestão dos cemitérios, eles determinavam que os cemitérios precisavam ser pelo menos 300 metros distantes do centro das cidades. Imagina, 300 metros não é nada hoje, né? O padre José Benedito Monteiro, um cara super querido aqui da cidade, faleceu há várias décadas já, há mais de 50 anos, mas é muito lembrado aqui, e não apenas isso, é observado pelos comentários aqui no cemitério, né? Tem gente que até diz que há uma certa devoção ao padre José Benedito, mas especialmente pelo cuidado, pelo zelo que há com o seu sepulcro, né? Aqui é o jazigo de sua família. Só que tem jazigos também muito ecléticos, né? Toda a indumentária daqui é muito interessante. Aqui uma peça incrível.
muito parecida com as peças do Galileu Emendable de São Paulo. Quem está sepultado aqui é Ada Manetti, eu já tinha visto, e não é que é parecido com obras do Galileu Emendable, essa é uma peça do Galileu Emendable. Ada Manetti, que interessante, o jazigo de Ada Manetti, uma pianista. E olha só que interessante, são teclas de piano que estão aqui nesse portal do Galileu Emendable, que é um especialista em peças de mármore travertino, uma escultura em bronze da Ada Manetti. Eu não sabia que era do Emendable. A história daqui, existem várias histórias lendárias sobre esse lugar, né? Aqui Emília Manetti, a mãe da Ada. E Ada Manetti tá aqui, ó. O acalanto de Ada. Dar-me-ia por feliz e com os meus versos, Ada lograsse transmitir a sua juventude. Aura de primeira, um pouco de saúde, para vê-la sorrir novamente encantada. Dar-me-ia por feliz se entre os meus versos, Ada, você conhecesse a flor de uma esperança ao menos, e cerrando um instante os seus olhos serenos, pudesse adormecer por eles embalada. São Paulo, 7 de agosto de 1940. O autor desse poema, Cleomenes Campos, era escritor e membro da Academia Paulista de Letras. Ada Manetti nasceu no ano de 1911 e faleceu no ano de 1940. Ela era pianista, como eu falei, e há uma história, dimensões sobrenaturais sobre Ada. Eu não encontrei o óbito dela, mas existem algumas versões, uma de que ela teve um choque anafilático, outra que ela teve um mal súbito tocando piano. O fato é que dizem que ela, depois de seu óbito, retornou várias vezes para tocar o seu piano, mesmo depois de finada. Enfim, uma história muito legal aqui do cemitério de Caçapava e que me surpreendeu, confesso. Bom, sensacional encontrar o jazigo de Ada Manetti, ainda mais por ele ser assinado pelo querido Galileu Emendable. O cemitério de Caçapava já conquistou meu coração. Aqui a gente tem a capela central do cemitério. Vou entrar um pouquinho para ver. Interessante, a capela central tem inclusive a presença do cônego Francisco Rodovalho e do padre Ataliba Pereira. O cônego, quem deu a bênção para o cemitério. Que eu me referi. Francisca de Sales Damasco. Uma professora que, segundo consta, foi inesquecível do Jardim da Infância, Dona Marocas,
uma homenagem aqui muito bonita de seus ex-alunos. Eis aqui o coração que só amou as crianças, Francisca. Eis aqui o coração que só amou as crianças, Francisca Sales Damasco. Que não é um cemitério grande, mas é um cemitério incrível. Aqui finalmente a gente veio até a milagreira daqui, que é a pequena Ditinha. Que interessante o cruzeiro. O cruzeiro em homenagem à Nossa Senhora Aparecida. Eu realmente nunca tinha visto um cruzeiro assim. Olha que cemitério legal de Caçapava. E aqui a sepultura da Ditinha, Maria Benedita de Jesus, uma garotinha de 8 anos que foi violentada e executada por um tio numa oportunidade em que ele a havia levado para um cafezal sob o argumento de que iriam pegar lenha e outras frutas, e ele acabou tirando sua vida de maneira brutal. O corpinho da pequena Benedita, de 8 anos, foi encontrada depois de algum tempo na mata que circundava uma antiga fábrica aqui da região chamada Maferza. Ele estava enterrado, ele estava ocultado já por esse tio, e o dado que a gente encontrou é de que ele havia sido coberto com um tipo de folha de bananeira, enfim. Ela se tornou, claro, depois de sua morte em 1928, uma milagreira do cemitério. Sua morte causou muita comoção à comunidade de Caçapava, e seguindo mais ou menos o processo bastante identificado em outros milagreiros, outras milagreiras, o povo vinha até aqui para orar pela alma da Ditinha, Maria Benedita de Jesus, e por seus parentes, e até que alguém fez algum pedido e foi atendido e começou a propagar a capacidade desse túmulo em auxiliar as pessoas a resolverem seus problemas, suas questões. História muito triste, mas é mais uma história de conversão, de uma tragédia monumental, perversa, em fé, esperança e devoção. Eu vi alguns registros da sepultura da Ditinha e há um tempo atrás ele estava mais bem cuidado. Esse aqui atrás ele tem outra. Ele está ainda com essa indumentária mesmo. Para ver que ele é antigo, de 1928. Muito impressionado com esse cruzeiro ainda, acho muito diferente. Mas enfim, esse é um pouquinho da história da Ditinha. Maria Benedita de Jesus, uma milagreira, conhecida como Santinha de Caçapava, milagreira aqui do cemitério São João Batista. Uma olhada aqui atrás, a parte de trás do cruzeiro, alguns trabalhos aqui. Outro dia a gente teve um debate muito grande sobre entregas em folhas de mamona, folhas de fumo com pipoca. Aqui a gente está vendo, me parece, folha de bananeira. Então, são vários tipos de folhas que são usadas no lugar dos alguidares. Muito bacana. Um atleta aqui. Está com uma camiseta de time de futebol.
Brás Futastieri. Não sei se é isso, pessoal. Um outro mausoléu que me chamou muita atenção na hora que eu entrei foi o da Força Expedicionária Brasileira. Interessante como muitas necrópolis aqui da região. Eu saí de Taubaté, tinha um mausoléu da Força Expedicionária, da FEB. Aqui em Caçapava também tem. E aqui estão os ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial. Eu sempre falo com bastante orgulho, porque essa é a maior incursão das Forças Armadas brasileiras, as mais bem-sucedidas. E o Brasil tomou posto do lado certo da história, ao lado dos aliados contra a nefasta força nazifascista. Então aqui estão os nomes de todos os que contribuíram, na verdade, para a construção desse mausoléu. São os ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, seção de Caçapava. Tem vários nomes, né? O Brasil que mandou mais de 20 mil combatentes que tiveram uma campanha vitoriosa em Monte Castelo, na Itália. Muita gente foi sepultada em Pistoia. Esse aqui é o roteiro, que interessante, da FEB na campanha na Itália. Em 239 dias de ação contínua contra o inimigo, a Força Expedicionária Brasileira apresenta os seguintes dados. Prisioneiros de guerra capturados, 2 generais, 892 oficiais, 19.679 praças, um total de 20.573 rendidos. Nossos mortos, feridos, acidentados e prisioneiros e extraviados. Mortos, oficiais brasileiros, morreram 13. Praças, 430. Oficiais da FEB, 8. Total de 451. Feridos e acidentados, feridos em ação e combate, 1.577. Acidentados, dos quais 487 em ação de combate, 1.145. Prisioneiros, 1 oficial, 34 praças, total de 35. Extraviados, ainda não recuperados, dos quais 10 enterrados como os desconhecidos, 23. Veja que coisa, né? Que história, né? O Brasil lutou a Segunda Guerra Mundial contra o nazifascismo. A gente fala pouco disso, né? E a gente vê um monte de referência de gente usando hoje, um monte de referência nazista em frases de efeito, né? As pessoas não têm a menor ideia de sua própria história, senão não repetiriam, né? Um monte de coisa. Tem muitas, mas tem algumas capelas no cemitério. As capelas valem sempre lembrar, né, que tem dois significados, né? Um é primeiro com a proibição dos sepultamentos em igrejas, as pessoas começaram a construir suas próprias capelas aqui, né? Primeiro sentido, obviamente, de manifestar sua fé católica, mas também porque tem-se culturalmente que desde os pré-cristãos, né, nas devoções familiares, que
é importante lugares de sepultamento serem também lugares de oração. Isso não são só os romanos ou os pré-cristãos que acreditavam nisso. Muitas outras matrizes religiosas creem nessa prática como uma prática importante. O Mercínio Saraiva dos Santos, beleza, escultura de mármore. Eu sempre fico tentando ver quem é o autor. A gente procura as assinaturas dos escultores, às vezes nas partes de baixo, mas olha que coisa linda. E às vezes nós nos surpreendemos com autores com escultores que nem sempre são conhecidos do grande público. Aqui dá até pra... não consigo ler, mas tem uma assinatura ali. Incrível, incrível, incrível. Como a gente aprende em cemitério. Ao lado, aquele velho clichê, é difícil no cemitério não achar uma coluna quebrada. Para quem não sabe o significado tumular da coluna quebrada, a principal é de que a vida foi ceifada de maneira inesperada, né? Por essa razão, a coluna não é cindida, não é cortada de maneira homogênea ali em cima. Pode ver que ela está quebrada mesmo, né? Como se tivesse sido rompido aquilo. E há um outro significado que dá conta de que colunas, pessoas que eram esteios da família, né? Arrimos de família, quando morriam, também recebiam como homenagem essa referência póstuma, né? Da coluna, da casa, da família, tendo sido quebrada pela morte. Esse é um muro histórico, né, que eu falei para vocês, do final do século XIX. Muito legal o cemitério de Caçapava. Bem cuidado, uma cumbinha ali na porta, não pode faltar. Outra escultura em mármore muito bonita. Então é isso, pessoal. Obrigadão. Até uma próxima. Matheus e o Davi me ajudaram a encontrar o túmulo da Ditinha, então deixo aqui também meu agradecimento a eles.